Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Confirma na Bíblia. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para estar abençoando o nosso canal. Amados, nós gravamos o vídeo Pentecostes e Pentecostalismo, parte 1, parte 2 e este é o parte 3. Hoje falaremos do movimento pentecostal, ou pentecostalismo, necessariamente avivamento da Rua Azusa. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Quando eu estava falando do montanismo no vídeo parte 2, eu disse que Montano ensinou aos líderes não obedecer à liderança, mas na verdade, Montano ensinou os seguidores a não obedecer à liderança. Também o movimento, a respeito do movimento pietista, né? Aquele movimento recebe o nome de movimento pietista justamente por causa do livro do pastor Spener, que tinha como título Pia Desideria, que significa desejos piedosos. Sem mais delongas, vamos falar agora do movimento pentecostal, Avivamento da Rua Azusa. Bom, meus amados, mas antes de falar diretamente do Avivamento da Rua Azusa, nós temos que voltar um pouquinho para o movimento da fé apostólica, que teve como principal líder o pastor Charles Fox Parham. Ele é considerado o precursor do movimento pentecostal. O professor Parham, ele acreditava que o Espírito Santo concederia o dom de línguas como um idioma humano, né? E ele abriu uma escola bíblica na cidade de Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos, né? O nome dessa escola era Bethel Biblical College. E ele tinha 34 alunos. E em 31 de dezembro do ano de 1900, Parham e os seus alunos realizam um culto de vigília, né, para esperar o novo século. E a aluna Agnes Osman, ela pediu que lhe impusessem as mãos, né, e orasse para que ela recebesse o batismo ali no Espírito Santo. E durante a oração, ela começou a falar as línguas desconhecidas. Então todos foram tomados de uma grande alegria. E nas reuniões seguintes, né, esse fenômeno continuou acontecendo. Então, metade dos alunos do professor Parham foram batizados no Espírito Santo, falaram em novas línguas. E, inclusive, o professor Parham também. Então, após essa experiência, o professor Parham se empenhou em espalhar o movimento. E, no final de 1903, né, houve também um avivamento na cidade de Galena, também no Kansas, Estados Unidos, né, onde eles enfatizaram o batismo no Espírito Santo e a cura divina. E esse movimento de 1903, ele atraía cristãos, milhares e milhares de cristãos, né? E em 1905, e isso, essa é claro, como ele atraía milhares de cristãos, isso impulsionou o ministério de Parham. E em 1905, né, com o propósito de treinar missionários evangelistas, Parham abriu uma escola bíblica em Houston, no Texas, né? E o treinamento durava em torno de 10 semanas. E esse movimento lá de Parham ficou conhecido como Movimento da Fé Apostólica, também chamado de Movimento Pentecostal, e também foi chamado de Chuva Serúdia, né? Justamente nessa época, né, algum tempinho depois aí, mas bastante pouco tempo mesmo depois disso, apareceu na escola bíblica do professor Parham um negro, né, cego de um olho por nome de William Joseph Sable. Era filho de um ex-escravo, uma pessoa muito simples, muito humilde, e ele, né, perguntou ao professor Parham se podia participar da escola bíblica, das aulas. E Parham disse que não podia, né? E o pastor Seymour, então indagou a Parham se ele poderia assistir essas aulas do lado de fora da sala, né, pela janela. E o professor Parham então concordou e o pastor Seymour passou a assistir essas aulas, né, pelo lado de fora da escola, pela janela. Bom, agora eu vou explicar aos amados o porquê que isso aconteceu. Nós sabemos que até os dias de hoje, né, existe o preconceito racial. O racismo ainda existe em todo o mundo. E principalmente nos Estados Unidos naquela época, né, a escravidão era recém-terminada, né? Ou seja, tinha acabado a escravidão há pouco tempo. Mas nos Estados Unidos existia a segregação racial, ou seja, tinha leis de separação entre brancos e negros, né? Existia escola para branco, escola para negro, banheiro para branco, banheiro para negro, igreja para branco,
igreja para negro. Então, mesmo que o professor Parham quisesse, ele não podia aceitar o pastor Seymour lá na sua escola. Por quê? Porque todos os alunos do professor Parham eram brancos, inclusive o professor. E existia essa lei de segregação racial. E não podia aceitar. Era lei. Então, a lei, né, as leis devem ser obedecidas. Então, meus amados, esses relatos fazem com que nós tenhamos mais convicção, né, de quanto o pastor Seymour tem sofrido, mas de que esse avivamento realmente foi algo sobrenatural e divino na vida daquelas pessoas. Bom, e o pastor Seymour, né, a sua história ficou conhecida naquele período também. E houve uma igreja, inclusive, que ao saber da história do pastor Seymour, o convidou para ministrar lá nesta igreja. E ele foi ministrou, mesmo ele não tendo sido batizado no Espírito Santo, porque lá também ele não podia participar, né, das orações, ele não podia receber oração, ele não podia receber a imposição de mãos, então ele não foi batizado com o Espírito Santo. E aí ele foi ministrar nessa igreja, lá ele pregou, mesmo sem ter sido batizado, ele pregou sobre batismo no Espírito Santo e as línguas desconhecidas. No entanto, ele foi expulso da igreja, né? Então agora iremos falar do avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa tem como seu principal líder justamente o pastor Seymour, né? Este que assistiu negro cego de um olho, que era filho de ex-escravo, uma pessoa simples, uma pessoa humilde que assistia às aulas do lado de fora. O pastor Seymour, ao passar pela experiência, né, de receber o batismo no Espírito Santo, de falar em novas línguas, ele juntamente com seus cooperadores, eles alugaram um edifício, né, na Rua Azusa, número 312, no centro de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. E esse edifício que eles alugaram, né, era um edifício de madeira, um edifício rústico, que antes era uma igreja metodista negra, depois passou a ser um cortiço e um estábulo. E aí o pastor, com seus cooperadores, aluga esse edifício, nesse prédio, para fazer os seus cultos ali. E nos cultos do pastor Seymour era em torno de 3 a 4 sermões, né, ministrados pelos seus cooperadores, e o pastor Seymour era o principal pregador ali da igreja. E começou a ter bastante batismo no Espírito Santo, né? As pessoas foram revestidas de poder, falavam novas línguas e isso se espalhou. E assim como lá em Atos dos Apóstolos houve zombaria, né? As pessoas disseram que os discípulos estavam embriagados. Nos dias de hoje também há muita zombaria do movimento pentecostal. Também houve lá na Rua Azusa. Começaram, né, a zombaria, as pessoas falarem mal do movimento. Inclusive o Jornal da Cidade, ele tecia bastante críticas pejorativas, né, profundas críticas ali ao movimento também e ao seu líder, que era o pastor Seymour. E o principal jornal ali da cidade enviou um repórter para assistir esse culto, né, e no outro dia ele transmitiu o que estava realmente acontecendo ali. E esse repórter, ao participar do culto, né, no outro dia ele escreve um artigo. E ele dá o título a esse artigo de... Eu anotei aqui. O título que ele dá é Estranha Babel de Línguas. E esse artigo, intitulado de Estranha Babel de Línguas, né, onde ele repudia também o sermão do pastor Seymour, e ele coloca lá confusão bíblica e gritos. Mas, amados, o tiro deles saiu pela culatra, porque eles pensando que tecendo esses comentários aí a respeito do movimento, né, tentando diminuir, menosprezar, tentando banalizar o movimento pentecostal, o efeito foi contrário, porque pessoas cristãs de várias denominações ali tradicionais, várias denominações diferentes, de várias raças também diferentes, né, se sentiram atraídos com aquilo e foram todos para a Rua Azusa, para o número 312, assistir o culto ministrado pelo pastor Seymour. E essas pessoas, ao chegarem lá e participarem desse culto, assistindo o culto, também foram batizadas no Espírito Santo e abandonaram as suas antigas denominações e passaram ficaram já ali com o pastor Seymour. Inclusive, pastores também de outras denominações foram lá assistir o culto e também, ao receberem o batismo no Espírito Santo, ficaram por lá mesmo. Então, esse evento tomou uma grande dimensão, né? E tudo que foi passado ali, tudo que era ouvido ali, a pregação, os acontecimentos, aquilo foi transmitido ao mundo. E esse movimento se espalhou mundialmente, né? E prevalece até os dias de hoje.
Então este foi o grande avivamento da Rua Azusa. Claro que eu falei aqui de maneira resumida, né, amados, para que também o vídeo não fique tão extenso, e explicamos, né, o que foi o Pentecostes e por que que esse movimento, e explicaremos agora um pouquinho também resumido, por que que esse movimento é chamado de movimento pentecostal. Nós explicamos que o foco principal da festa do Pentecostes não é a festa em si de Pentecostes, mas o que aconteceu naquela festa, que foi o cumprimento. A festa era apenas uma simbologia. O cumprimento dela foi o que? O derramamento do Espírito Santo, onde os discípulos do Senhor foram batizados no Espírito Santo e falaram as línguas também. Então isso também aconteceu na Rua Azusa, né? As pessoas ali foram batizadas no Espírito Santo e falaram as línguas desconhecidas. Então, justamente, o que aconteceu, ou seja, o cumprimento do Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo, o nascimento da Igreja do Senhor, a comparação desse movimento da Rua Azusa é justamente, né, com esse grande evento lá no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, né, só marcava a simbologia a simbologia, né, daquela festa, mas o cumprimento foi o derramamento do Espírito Santo. Inclusive, era uma promessa de Deus para o seu povo. Está lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 30. Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso aconteceu justamente na festa de Pentecostes, por isso o movimento pentecostal. Mas é se referindo ao evento de revestimento de poder, onde os discípulos do Senhor foram revestidos de poder. Também na Rua Azusa ali, aqueles cristãos foram revestidos de poder. E a evidência disso foi falar as línguas desconhecidas. O próprio apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, também ele vai citar que ali foi uma promessa, né, de Deus para o seu povo, conforme profetizou o profeta Joel. Bom, mas espero que tenha, que ficou bem explicado aqui a respeito do movimento da Rua Azusa, o movimento pentecostal. E no nosso próximo vídeo nós falaremos do pentecostalismo aqui no Brasil, né, desde o início até os dias de hoje. Então, Shalom Adonai, em breve tem mais.